dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem com você? Tivoteberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2021, segunda aplicação. Enem 2021, segunda aplicação. Pô, vou ter uma questão novinha, fresquinha, recém-chegada aqui em minhas mãos. Tá certo? Beleza? Muito bem. O texto que nós vamos ler é extraído do PETIC, O Capital no século XXI, né, editado no Rio de Janeiro, editora Intrínseca, 2014. Muito bem, vamos lá? Vamos ler o texto? Vamos nessa. Nos romances clássicos do século XIX, sobretudo de Balzac ou Jane Austen, a equivalência entre capital e rendimento anual, por intermédio de uma taxa de rendimento de 5% ou, mais raramente, de 4%, era uma evidência absoluta. Por esse motivo, com frequência, os escritores omitiam a natureza do capital e se contentavam em indicar apenas o montante da renda anual produzida. Informavam-nos, por exemplo, que um personagem dispunha de 50 mil francos ou 2.000 libras esterlinas de renda, sem precisar se eram rendimentos da terra ou de juros sobre a dívida pública. Juros da dívida pública, exatamente. Pouco importava, já que a renda era segura e sistemática nos dois casos, permitindo reproduzir, ao longo do tempo, uma estratificação social conhecida. Tá, Votelberg. O texto é denso. Não é um textozinho qualquer, não, gente. É um textozinho chato de você entender, de você compreender. Tá? Beleza? Muito bem. Votelberg, eu posso ler novamente? Deve. No dia da prova, né, se você teve essa dúvida, e você quer ler o texto novamente? Deve. Agora, faz o seguinte, antes de voltar para fazer a segunda leitura do texto, veja o comando da questão. Né? Isso aqui é o comando, né, gente? Nós chamamos isso aqui de comando da questão. O comando diz assim, ó, a equivalência destacada nas obras desses romancistas remete aos seguintes aspectos da dinâmica europeia naquele período. Remete aos segundos aspectos, exatamente, tá? Beleza? Então, aí o cara diz assim, tá, Votelberg, então posso ler o texto novamente. Eu quero ler com vocês. Eu também estou aqui, ó, nessa. Vamos lá, quero aprender também com vocês. Reforçando, então. Nos romances clássicos do século XIX, sobretudo de Balzac ou Jane Austen, a equivalência entre capital e rendimento anual, por intermédio de uma taxa de rendimento de 5%, raramente 4%, era uma evidência absoluta. Por esse motivo, com frequência, os escritores omitiam a natureza do capital e se contentavam em indicar apenas o montante da renda anual produzida. Informavam-nos, por exemplo, que um personagem dos seus romances dispunha de 50 mil francos ou 2.000 libras, se ele fosse inglês, né, de renda, sem precisar se eram rendimentos da terra ou de juros sobre a dívida pública. Pouco importava, já que a renda era segura e sistemática nos dois casos, permitindo reproduzir ao longo do tempo uma estratificação social conhecida. Tá bom? Então ele diz o seguinte, ó, vamos supor que eu sou o Balzac, né? Escritor francês. Ok? Honoré de Balzac? Isso. Então imagine o seguinte, eu sou Balzac. E aí Balzac, ele escreve um romance, tá? E nesse romance, vamos imaginar, eu estou imaginando, viu, gente? Não estou dizendo que tem, estou imaginando que tenha, num dos seus romances, um personagem chamado Jean. Jean é um nome muito comum na França, né? O Pierre. Vamos imaginar Jean, um personagem chamado Jean. E Balzac diz que esse personagem, Jean, ele tem uma renda anual, né, de 50 mil francos. Tem uma renda anual de 50 mil francos. Para o autor do romance, ele diz, não importa se esses 50 mil francos, ele vem de rendimento da terra ou de juros, não importa. Ele é avaliado como um cidadão rico, pobre, classe média ou não, a partir do que ele ganha por ano. 50 mil francos, 50 mil francos. Isso vai permitir que ele possa consumir ou não determinados produtos, até porque estamos em plena Revolução Industrial. Né? Em plena Revolução Industrial. Nós estamos aí entrando, na verdade, século XIX, né? Nós estamos entrando aí na segunda Revolução Industrial. Certo? Aí ela cita, vamos imaginar agora um outro autor, aí ela cita Jane Austen, e vamos supor que Jane Austen também tenha um personagem chamado George, e que tem uma renda de 2.000 libras esterlinas. 2.000 libras esterlinas.
sem novamente dizer qual a origem do rendimento, se é da terra ou de juros da dívida pública. Pouco importa. O importante é que isso era usado para você medir se esse personagem seria o quê? Se esse personagem seria rico, ele seria um cara pobre, ou ele seria um indivíduo do tipo classe média, ou ele seria um indivíduo do tipo classe média. Tá certo? Então, essa renda é citada no romance apenas para que o leitor tenha uma noção dessa condição social. Tá vendo aqui o final? Pouco importava, já que a renda era segura e sistemática nos dois casos, permitindo reproduzir ao longo do tempo uma estratificação social. Olha aqui a estratificação social. Então isso aqui seria o quê? Isso aqui seria estratificação social. Se o indivíduo é rico, pobre ou classe média, exatamente. Então, os autores dos romances nos dão, nos seus personagens, noções de quanto eles ganham por ano. Rendimentos, tá vendo? Rendimentos. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a equivalência destacada nas obras desses romancistas remete aos seguintes aspectos da dinâmica europeia naquele período. Letra A. Conflito de classes e movimentos migratórios. Em momento nenhum ele se refere a movimentos migratórios. Outra vez, mas conflito de classe tem? Tem, mas não é a temática do texto. A temática do texto é discutir se os personagens citados nos romances são ricos, pobres ou classe média, de acordo com a renda dos personagens citados pelos romancistas. Deu para entender? Beleza? Outra vez, cultura individualista e ampliação do consumo. Bom, gente, eu fiquei na dúvida aqui. Tá? Cultura individualista, sim. O personagem, ele é pobre ou é rico? Isso interessa? Para os romancistas, sim. Pois se não interessasse, eles não citariam os valores dos seus personagens, né? Mesmo que sejam obras fictícias. Tá certo? Bom, vamos lá. Deixa em stand-by aí, letra B. Letra C. Desenvolvimento científico e expansão urbana. Cara, nós estamos vivendo a Revolução Industrial, tudo bem que existe expansão urbana, mas desenvolvimento científico, em momento nenhum do texto se abordou isso. Tá? Em momento nenhum do texto se abordou essa dinâmica aí de desenvolvimento científico, embora haja, nesta época, um grande desenvolvimento tecnológico, já que estamos entrando na segunda Revolução Industrial. Tá? Letra D. Modernização produtiva e desconcentração fundiária. Veja, cara, ele diz pouco importa se esse dinheiro, se essa renda, ela vem da terra ou dos juros. Não importa. Tá? Então, essa história da concentração fundiária não nos interessa. A modernização produtiva, tudo bem, porque estamos em pleno século XIX, em plena Revolução Industrial, e os indivíduos estão sendo classificados como ricos ou pobres, por quê? Algumas pessoas podem comprar muitas coisas, é uma pessoa rica. Algumas pessoas podem comprar um pouco, são pessoas classe média. E tem gente que mal pode comprar o seu alimento, são os indivíduos pobres. Mas essa história de desconcentração fundiária foge à temática aqui. Tá? Letra E. Monetarização das trocas e financiamento do Estado. Rottenberg, e aí? Então, dá para surgir uma dúvida também? Dá para surgir uma dúvida. Certo? Então, senhores, o que acontece? Eu, de Rottenberg, quando fiz essa questão, eu pensei seriamente na letra B. Seriamente. Outros professores com quem conversei têm um pensamento muito parecido com o meu. Certo? Outros professores com quem conversei, né, têm um pensamento muito parecido com o meu, acreditando que o gabarito deveria ser a letra B. Já que estamos falando de personagens que vão ser classificados como ricos ou pobres de acordo com a renda deles. Então isso é uma cultura individualista. E a questão da ampliação do consumo. Por que uma pessoa é pobre? Porque a pessoa compra pouco. Por quê? Tem pouco dinheiro. Por que uma pessoa é classe média? Porque compra um pouquinho mais, porque tem um pouquinho mais de dinheiro. Por que uma pessoa é rica? Porque essa pessoa tem grande poder de compra. Mas o INEP, senhores, deu como resposta essa daqui. A monetarização das trocas e o financiamento do Estado. Ok? Tudo bem. Monetarização das trocas, você troca o seu trabalho, né, por dinheiro. Tá, vai lá que seja. Mas e o financiamento do Estado? Essa foi a minha dúvida aqui. Em que momento do texto ele apareceria?
no momento que ele determina o valor dos juros? Dívida pública? Então, fiquei na dúvida também. Ok? Como outros colegas, eu acho que o gabarito correto seria a letra B. Mas nós sabemos que o INEP estipulou que o gabarito é a letra E e, portanto, eu estou marcando aqui a letra E. Mas deixo esse alerta. Então, se você, quando fez essa questão, você também pensou na letra B, estamos juntos. Isso não quer dizer que você errou. Tá certo? Já que isso renderia o quê? Dúvidas e debates sobre o gabarito dessa questão. Compreenderam? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.